Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Estão preparados? Organizaram o ambiente? Já separaram o caderno, o lápis, a borracha, tudo certo? Então vamos lá. Nossos objetivos de aprendizagem de hoje. Ler e compreender o texto, o que é. Segundo, reconhecer os antônimos das palavras propostas. E o terceiro, reconhecer a grafia correta das palavras como CH e X. Então, para nós lembrarmos do nosso texto da aula passada, lembra que era da adivinha o que é? Então, a professora vai fazer mais uma adivinha hoje aqui para a gente começar a aula. Quanto mais você tira, maior eu fico. O que será que é? Quanto mais tira, maior fica. Vocês sabem? Então pensem lá um pouquinho, o que será? O que será? Quem é bom de adivinha? Vamos ver? Ah, realmente, o que é isso? O buraco. Quanto mais você tira ali, quanto mais você tira a terra, maior fica o buraco. Não é assim? Parabéns! Agora, a professora quer contar uma coisa para vocês. Sabe o texto que nós trabalhamos aula passada e vamos trabalhar essa aula? Então, ele é uma música. É uma música muito legal, tem um ritmo que vocês vão gostar. Então agora vocês vão escutar a música. Vamos lá? O que é? Não desgruda do seu pé. Cresce, engorda, estica. Vou te dar mais uma dica. Não tem cheiro nem sabor, não tem peso nem valor, não tem brilho, mas se vê, não consegue se esconder. Caminhando pelo chão, anda sem lhe dar a mão, e na sua brincadeira é super companheira. O que é? Se parece com você, tem até um gesto igual, mas é bidimensional. Se você ainda não descobriu, eu garanto que você já viu. E agora vou dizer, com certeza vai esclarecer. Só na luz é que ela dança, dança rumba, dança samba, dança o que você dançar, só você é o seu par. O que é? Gostaram da música? Reconheceram ali o textinho que nós já tínhamos trabalhado aula passada? Joia, né? O ritmo bem bonito. Então tá bom. Então agora a professora tem algumas perguntinhas aqui. O que vocês lembram sobre as dicas do texto que nós trabalhamos na aula passada? O que vocês lembram? Que não tinha cheiro, nem sabor, não tinha peso, nem valor, que não tinha brilho, mas se vê, não consegue se esconder. Lembram? Vocês lembram, né? Agora aqui, que outra dica você daria para ajudar uma pessoa que não descobrisse o que é? Imagine que depois de todas as dicas que nós lemos no texto, mesmo assim, algumas pessoas ainda não entenderam a resposta correta. O que vocês poderiam falar para essa pessoa? Falar assim, não, agora ela vai descobrir que é a sombra. Nós sabemos que é sombra, né? Mas agora não, agora ela vai descobrir que é sombra. O que poderia ser? O que poderia? Nós vimos ali que a sombra de pessoas. Mas será que só pessoas têm sombra? Não, né? Os animais, os objetos, né? Por exemplo, imagine que vocês estão num dia bem quente, suando, um calor. E de repente vocês avistam uma árvore. Garanto que vocês vão ficar o quê? Alegres de ver uma árvore, né? Por quê? Por causa da sombra que a árvore tem, que vocês podem ir lá descansar na sombra, não é? Então, que dica nós podemos dar? Quando está muito quente, é nela que procuramos para descansar. Parece que ficou fácil essa dica, hein? Para a gente saber que é sombra. Será que não? Então tá. Então agora, a professora, vocês lembram? A professora da aula passada, que a professora falou sobre aquelas palavrinhas que têm o mesmo sentido, lembram? Que eram o quê? Palavrinhas, isso, que eram sinônimas, muito bem.
Agora, nós temos também palavrinhas ao contrário de sinônimos, que são as antônimas, que elas dão um sentido contrário àquela palavra, tá? Lembra que a professora deu aquele exemplo daquela professora, a minha melhor amiga, lembra? Ah, a minha melhor amiga é bonita. O que se fosse antônimo seria o quê? A minha melhor amiga é feia, porque é o contrário de bonita, certo? Vamos olhar aqui com algumas frases do texto que a professora tirou. Então, esse aqui, ó, cresce, engorda e estica. A professora deixou duas palavrinhas ali em evidência, né? Para que vocês me ajudem a trocar pelo contrário. Então, vamos ver aqui. Cresce. O que é o contrário de engorda? Engorda, emagrece. Muito bem. Estica, encolhe. Vamos ver, então? Muito bem, ó. Cresce, emagrece, encolhe. Não ficou diferente, não ficou o contrário da frase de cima? Ficou, né? Então, estão entendendo? E essas são palavrinhas antônimas, certo? Vamos fazer mais uma, para a gente entender bem o que é a palavrinha antônima. Vou te dar muitas dicas, muitas. O que é o contrário de muitas? Será? Poucas. Muito bem, então vou te dar poucas. É o contrário de muitas. Então, aqui a frase já muda o sentido. Diferente da palavrinha do sinônimo, que não mudava o sentido, aqui muda o sentido sim, certo? Vamos ver mais uma. Tem até um gesto igual. O que eu coloco aqui para ficar diferente, ficar ao contrário de igual? O que é? Tem até um gesto diferente. Igual, diferente. Certo? Entenderam o que é antônimo? Então, agora, para isso, nós vamos fazer um joguinho. Jogo do contrário. Olha, tem algumas gravuras aqui, ó, para vocês já irem entendendo melhor. Grosso, fino. Qual é o contrário de grosso? Fino. Aqui, gelado, quente. Aberto, fechado. Doce, salgado. Vamos então para o nosso joguinho? Vamos na bancada, que a professora vai mostrar um joguinho que é bem simples e bem legal, que vocês que vão me ajudar agora. A senhora vai colocar aqui e depois nós vamos achar, tá? Nós vamos achar qual é o contrário. Vamos formando, tá? Vamos formando aqui. Ó, a professora vai pegar um, vamos ver como é fácil. Noite. Então, a noite. O que nós vamos fazer aqui com noite? Qual que é o contrário de noite? Olha aqui, professora, e ajude. Ah, dia. Dia, noite. Muito bem. Já fizemos aqui um parzinho. Ótimo. Agora aqui. Em cima. Qual é o contrário de em cima? Em cima, embaixo. Vendo? Pequeno. Qual é o contrário de pequeno? Pequeno, grande. Muito bem. Deixa a professora arrumar aqui. Pequeno, grande. Ótimo. Reto. Qual é o contrário de reto? Reto, torto. Olha que estrada. Reta e que está torta. Estão vendo a diferença? Que é o contrário. Aqui. Apagado. Qual é o contrário de apagado? Aceso. Muito bem. Ó, estamos terminando nosso joguinho. Feliz. Contrário de feliz? Triste. Joia. Muito bem. E aqui? Acordar. Contrário de acordar? Dormir. Muito bem. E aqui? Aberto. Contrário de aberto? Fechado. Isto mesmo. E aqui o último? Contrário de fora? Dentro. Viram? Entenderam? Aqui são palavrinhas antônimas, que é o contrário. Certo? Então, gostaram do joguinho? O joguinho do contrário? Certo? Então, agora, para ver se vocês entenderam mesmo o que é antônimo, a professora vai passar aqui uma atividade. Primeiro, vocês vão pegar o caderninho de vocês, colocar a data de hoje, o nome completo de vocês. Vocês têm 1 minutinho para isso.
Deu tempo, né? Então, tá bom. Então, agora, vamos para a nossa atividade. Vamos relacionar as palavras contrárias, né, que são antônimas, assim como fizemos no joguinho agora. Então, ali, reto é número 1, dentro número 2, feliz número 3, grande número 4 e dia número 5. Você vai relacionar e colocou com a coluna ao lado, colocando o número correto, certo? Então, vocês têm 7 minutinhos para essa atividade.
Pronto, fizeram? Então, tá bom. Então, vamos corrigir agora a atividade. Reto, número 1. Qual que é o contrário de reto? Torto. Muito bem, torto. De dentro, o contrário de dentro? Fora. E feliz? Feliz, triste. Muito bem. E o contrário de grande? Pequeno. E o contrário de dia? Noite. Viram? Gostaram de fazer atividade? Bem parecida com a atividade que nós fizemos ali no joguinho. Certo? Agora, a professora tirou um pedacinho lá do nosso texto, que nós já estudamos, e nós vamos ler aqui, e vocês vão ver que a professora destacou 2 palavrinhas. Só prestar atenção nessas 2 palavrinhas e ver por que será que a professora destacou essas 2 palavrinhas. Tem alguma coisa em comum entre elas, alguma coisa parecida, tá? Vamos ler? O que é? Não desgruda do seu pé. Cresce, engorda e estica. Vou te dar mais uma dica. Não tem cheiro, olha a palavrinha em vermelho, nem sabor. Não tem peso, nem valor. Não tem brilho, mas se vê. Não consegue se esconder. Caminhando pelo chão, anda sem lhe dar a mão. Então, quais as palavrinhas que estão em destaque? Cheiro e chão, muito bem. O que elas têm em comum, essas palavrinhas? As 2 palavrinhas escrevem-se com CH, certo? Será que tem uma outra letra que tem o mesmo som do CH? Tem? E qual que é essa letra? A letra X. Então, a letra X tem o mesmo sonzinho, então nós temos que prestar muita atenção quando nós vamos escrever com essa palavrinha com X ou com CH. Então, agora nós temos um desafio. Nós vamos na bancada para poder fazer esse desafio aqui, ó, tá? A professora trouxe algumas palavrinhas e essas palavrinhas aqui que a professora trouxe, elas se escrevem ou com X ou com CH. Vocês vão falar para a professora e a professora vai colocar aqui. Então, vamos começar nosso desafio? Se a palavrinha é com X ou CH, vamos lá? Então, aqui nós temos as palavrinhas. Vamos começar com a palavrinha mochila. Mochila é com X ou com CH? CH, isso, a professora vai colocando daí, aqui, tá? Completando. Bolacha, X ou CH? Também CH? Bexiga, bexiga, isto, bexiga com X. Muito bem, bexiga. E abacaxi? Abacaxi, mais um X, isto mesmo. Abacaxi, xícara. Olha, xícara, mais um X na xícara. Joia, muito bem, vocês estão indo bem. Agora aqui, chuchu. Olha o chuchu. Nós colocamos 2 CHs, estão vendo? Chuchu, 2 CH, ok? E lixo. Lixo, X. Muito bem. Lixo é com X. Joia. Peixe. X também, peixe. Isto. Chuveiro. Chuveiro é CH. Joia, viu? Muito bem. E chuva? Chuva também, CH. Vamos colocar aqui CH. Pronto, parabéns, ó. Fizemos todas as palavrinhas. Joia. Conseguimos fazer esse desafio aí, se é com CH ou X, certo? Então, agora vamos voltar aqui, que a professora trouxe para vocês um textinho do Elias José, com o nome Chá Milagroso. Esse textinho aqui, ó, é bem interessante e tem bastante palavrinhas com X e CH. Então, a professora vai ler e vocês já vão imaginando, opa, essa é com X, essa é com CH, tá bom? Vamos lá. Dona Xuxa, meio bruxa, viu seu Chico se queixar. Com muita dor no bucho, fechou a porta do chalé e fez chá para o seu Chico, muito cheio de chaveco. Então, vamos ver quais as palavrinhas aqui que vocês conseguiram ver que está com X e com CH. Vamos ver? Ó, que a professora colocou. Então, as palavrinhas com X, quais são? Estão em vermelho. A professora colocou em vermelho, ó. Xuxa, bruxa, queixar e chaveco. São com X, né? E as palavrinhas com CH?
Chico, bucho, chalé, fechou, chá, chico e cheio, certo? Conseguiram ver quais são as palavrinhas? Então, vamos colocar aqui na tabelinha. Vamos separá-las aqui na tabelinha. Então, quais são as palavrinhas, então, com o X mesmo? Para a gente vai olhando e vai, ó, guardando na cabecinha, certo? Para não esquecer. Então, Xuxa com X, ó, tem 2 X. Bruxa, queixar e chaveco são as palavrinhas do texto com X, certo? Agora vamos ver as palavrinhas com CH que nós retiramos do texto. Chico, bucho, fechou, chá, chale, chico e cheio. Certo? Viram as palavrinhas então? Que nós estamos treinando as palavrinhas, né? Para a gente saber como que escreve, se é com X ou com CH. Agora, quem lembra daquela tarefinha que a professora deu na aula passada, que eu falei que era um desafio, que a professora ia corrigir agora? Então, agora chegou o momento. Vamos ver se vocês conseguiram escrever de forma correta, com X ou com CH. Vamos lá? Então, aqui. A primeira figura, chuveiro, mochila, xícara e bexiga. Conseguiram? Chuveiro é com CH, né? Então, vejam lá se vocês acertaram. Mochila também com CH, então, chuveiro e mochila com CH. Xícara, X, xícara e bexiga, escreve-se com X. Acertaram? Parabéns, né? Quem não acertou tem que corrigir a tarefinha, certo? Agora, essa tarefinha aqui é para a aula que vem, para a semana que vem, tá? Então, vocês vão relembrar do texto que nós trabalhamos bastante, que é o que é o que é. Vocês viram até a musiquinha, né? O texto na musiquinha. No trecho abaixo, vocês irão substituir as palavras grifadas por sinônimos. Lembram? Não vão se confundir, né? Sinônimos são as palavrinhas que têm o mesmo sentido, certo? Lembram que a professora conversou com vocês? Ah, que tem o mesmo sentido. Então, são essas frases. Se você ainda não descobriu, pense mais um pouco. Eu acertei, adivinha, e fiquei alegre. São só as palavrinhas que estão destacadas. E agora o que eu vou falar, tá? Certo? Então, para a próxima aula. E agora vamos ver aqui nossos objetivos de aprendizagem, se nós conseguimos alcançar esses objetivos. O primeiro, ler e compreender o texto, o que é. Conseguimos? Conseguimos, né? Ainda mais com uma novidade que nós vimos o texto na musiquinha, certo? Reconhecer os antônimos das palavras propostas. Conseguimos? Conseguimos, né? Nós vimos que os antônimos são aquelas palavrinhas que são contrárias, né? Tem sentidos contrários. E a terceira, reconhecer a grafia correta das palavras com CH e X, que também nós fizemos joguinhos, fizemos várias coisas, né? Vimos ali no poeminha, vimos nos joguinhos, tá? E fizemos bastante dessa atividade com X e CH, certo? Então, obrigada pela participação, até a próxima aula e fiquem bem. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados com a professora Selma para mais uma aula de História? Vamos ver o que temos para hoje? Iniciamos aqui pelo nosso tema e o nosso objetivo. O tema da nossa aula de hoje é Patrimônios Históricos e Culturais de Ponta Grossa. Então, vamos trabalhar aí alguns patrimônios aqui da nossa cidade. E o nosso objetivo é conhecer o patrimônio histórico e cultural de Ponta Grossa, o complexo ferroviário. Então, ao final da nossa aula, teremos que ter atingido esse objetivo. E a nossa aula hoje vai começar de uma forma bem diferente, bem gostosa. Olha que a professora trouxe uma Maria Fumaça, crianças. Então, vamos viajar de trem? Vamos passear de trem? Peguem os seus bilhetes, entrem na Maria Fumaça e vamos lá com a professora Selma.
Que fumaceira, né, crianças? Gostaram do passeio de Maria Fumaça? Professora Selma adorou. Estamos falando aqui, ó, da nossa Maria Fumaça, que fica ali, bem no centro, bem ali do lado da Casa da Memória, ali no Parque Ambiental, bem ali no centro. A nossa locomotiva 250, Maria Fumaça. Sabia que aquela Maria Fumaça que nós estávamos passeando, ela não era movida a diesel? Era a água, a água ficava numa caldeira e à medida que ela esquentava, ela fervia e aí fazia com que o motor girasse e funcionasse, por isso aquela fumaceira toda de vapor. Bem gostoso, não é? E ela é um patrimônio que faz parte aqui da nossa Casa da Memória, que fica ali no centro, que eu acho que vocês já passaram por ali, no Parque Ambiental, e já viram ali um pedacinho da nossa Maria Fumaça. Então, ela faz parte da nossa história. Então, vamos voltar um pouquinho mais no tempo, lá no passado. Olha aqui a nossa primeira estação ferroviária de Ponta Grossa, Estação Paraná, em 1894. Aqui uma foto antiga da nossa primeira estação, que foi muito importante para o desenvolvimento aqui da nossa cidade. Veja que com a chegada dos trilhos, com a chegada do trem, veio também o quê? O desenvolvimento da nossa cidade. Primeiro lá, o caminho dos tropeiros, lá atrás, aí caminhando na nossa história, veio o caminho dos trilhos. Olha aqui a nossa primeira estação ferroviária. Observem aqui a imagem, um casarão, né? Um estilo meio rústico. Percebam que parece até aqueles casarão de fazenda, não é verdade? Então não tinha assim muito luxo, né, nessa estação. E aqui temos a segunda estação. Por quê? Porque à medida que as pessoas foram vindo, a cidade foi se desenvolvendo, foi necessário uma outra estação, a segunda estação ferroviária que ligava de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Veja que na primeira, vou até voltar aqui um pouquinho, nessa primeira estação, ela saía aqui de Ponta Grossa, passava por Curitiba, a nossa capital, e ia até Paranaguá, no litoral. Nessa segunda estação aqui, veja que aqui ela já é maior, porque foi necessário uma segunda estação devido ao desenvolvimento. Aqui ela é bem maior, observe aqui o piso de chão. Imagina quando chovesse a lama que não virava? Então foi necessário depois um asfalto, não é verdade? Aqui as carroças, as pessoas, ela é bem grandona. Aqui começa a se desenvolver ainda mais a nossa cidade. Ela foi uma espécie de um cartão postal, porque começaram a chegar os imigrantes, cargas e descargas de várias formas. E olha ela aqui, hoje, ela da Estação Ferroviária São Paulo, Rio Grande do Sul, que era chamada de Estação Roxo de Rodrigues. Agora ela passa a ser a nossa Estação Saudade. Olha, que também está ali no centro, que eu acho que vocês devem conhecer. Fica ali pertinho do Terminal Central. Observem aqui a beleza dela. Então, aqui o tempo passando, a nossa cidade se desenvolvendo e crescendo. Então, com a chegada da ferrovia, teve o quê? O embarque e o desembarque de muitas mercadorias. Consequentemente, o progresso. Indústrias, as pessoas passam a morar aqui na cidade e a cidade só vem crescendo. Veja, por exemplo, a professora Selma não era daqui, era de São Paulo e veio para cá. Não vim de Maria Fumaça, vim de ônibus. Ai, meu Deus do céu, queria ter vindo de trem. O tráfego de passageiros, o ir e vir de pessoas, a expansão da cultura começa a vir, o teatro começa a vir, olha aqui, desenvolvimento cultural, econômico e social. Por que econômico? Porque começa a movimentar mais dinheiro para a nossa cidade. Cultural e social, porque vem o teatro, vem as pessoas de fora. Então essas pessoas que tinham muito dinheiro começavam a estudar em São Paulo, aí passa a vir o jornal para cá. Lá atrás, na época dos tropeiros, lembra que os tropeiros que eram os mensageiros? Depois, com a evolução, começa a vir também o jornal.
quanta coisa e, consequentemente, o aumento da população. Veja quantas indústrias que temos hoje, na verdade, quantos comércios que temos hoje, e lá atrás era muito pouco. Então, a linha ferroviária, ela trouxe muito progresso aqui para a nossa cidade. Aqui, uma foto um pouquinho mais antiga da nossa Estação Paraná, que, como estávamos falando, é a nossa primeira estação. Observem aqui o casarão, bem rústico, aqui as carroças, os homens todos de ternos. Pense, crianças, que naquela época, quando chegava o trem, as pessoas iam tudo se arrumar como se fosse para uma festa, para poder ver a chegada das pessoas, porque era algo que não era comum. Então todo mundo queria ver o que estava acontecendo, a chegada das pessoas e traziam mercadorias, então era um acontecimento. A Estação Paraná. Então, observem aqui, crianças, ela aqui nessa segunda imagem, ela ficou um período desativada e ela foi cuidada, provavelmente esse rapaz devia ser algum funcionário que estava ali cuidando dela, né, para poder não ser vandalizada. Aqui para frente, a professora trouxe a imagem também antiga aqui da estação, de 1894, assim como ela era chamada, e aí ela passa a ser agora Casa da Memória a partir de 1996. Observem que é o mesmo prédio como ele foi preservado. Tá vendo aqui? Que bonito, não é? Então, essa Casa da Memória, hoje, ela conta muito da nossa história. Por isso que ela é preservada. Pense que ela foi a nossa primeira estação ferroviária. Hoje, ela guarda ali alguns objetos, jornais, revistas, documentos que contam um pouco da nossa história. Então, Estação Paraná, inaugurada em 1894, fazia lá o caminho Ponta Grossa, que a professora falou, Ponta Grossa, Curitiba, até Paranaguá, né, no litoral. Em 1906, passou a abrigar a parte administrativa da ferrovia, que foi o que a professora falou. Ela ficou um período desativado e ali é guardado alguns documentos da nossa cidade. Atualmente abriga a Casa da Memória. Então, Estação Paraná e hoje Casa da Memória e o acervo histórico do município. Aqui, o que a professora trouxe para vocês? Aqui nessa imagem aqui, observe essa primeira imagem. A gente já vê que é uma imagem mais antiga. É o armazém da Estrada de Ferro do Paraná. Então, ela ficava ali, próxima ali do ladinho, um pouco mais à frente da Casa da Memória. Se vocês observarem ela aqui, ó, quantos carroções que tem aqui. Então, a gente observa que tinha um movimento ali muito grande. Nesse armazém era guardado ali bastante cargas, inclusive a erva mate, que é muito importante até hoje. Quem que não gosta de um chimarrão? Até a professora Selma gosta de um chimarrão. Vocês acreditam que a professora Selma gosta? Bem gostoso. Então, tinha esse grande movimento aqui. Esses carroções, quando eles levavam essas mercadorias, a saída e vinda, pense quanto que eles demoravam para chegar até Curitiba. E com a vinda do trem, isso se tornou muito mais rápido. Em um dia se chegava a mercadoria. E com esses carroções, acho que demorava aí dias, não é verdade? Porque imagina como que era demorado. E o tempo passou e olha esse armazém, ele permanece ali no centro, bem próximo ali, quase que de frente do Terminal Central, que vocês conhecem aqui. Ele agora é a Estação Arte, então ele passa de armazém da Estrada de Ferro e agora ele é Estação Arte a partir de 1996. Hoje, o que acontece lá? Hoje está acontecendo as vacinas, né? Está sendo aplicadas as vacinas ali nesse galpão enorme. Então, vocês conhecem, fica ali no centro. O armazém da Estrada de Ferro Paraná, 1886, e passa a ser agora a Estação Arte, 1996. Tinha uma estrutura de madeira, era depósito, armazém de diversas cargas, passou a alvenaria após o incêndio. Então, pense que ela pegou fogo, né? E aí é feito essa
reforma, teve que modificar tudo. Passou a ser mercado da família durante algum tempo, concentrava atividades artísticas e culturais, teve um tempo que tinha a Feira do Livro lá também, um espaço bem grande, bem gostoso. E agora é usado na campanha da vacinação, como a professora já comentou com vocês. Essa atividade aqui, ó, observem aqui, ela foi para a casa de vocês, tá vendo aqui na mão da professora Selma? Isso. Vejam que aqui no meio tem uma tesourinha que vocês vão recortar e vocês vão usar apenas essa primeira parte aqui, essa aqui, tá vendo? Que é essa que está na tela da professora. Então, recorta aqui no meio e vocês vão usar apenas esse pedaço aqui. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Vão colocar a data de hoje lá no caderninho de vocês ou na folha, porque na folha tem a data também. O tema da nossa aula, Patrimônios Históricos e Culturais de Ponta Grossa. É o tema da nossa aula. E tem um caça-palavra aqui para vocês fazerem durante 5 minutos. Observem ali aquela frase. Ponta Grossa abriga diversos patrimônios, entre eles estão a Estação Saudade, a Estação Arte, Casa da Memória e a Maria Fumaça, que fizeram parte da história da ferrovia, a qual trouxe muito desenvolvimento da nossa cidade. Então vocês observem que tem algumas palavras em negrito, mais fortes e estão grifadas. São essas palavras que vocês vão procurar aqui no nosso caça-palavras, tá bom? Então vamos lá? 5 minutos para vocês fazerem essa atividade, crianças. A professora está esperando. Vamos lá.
Conseguiram fazer? Foi tranquilo? Foi, não é? Então, conseguiram achar todas aquelas palavras aqui no caça-palavras? Vamos ver, vamos ver, vamos ver a primeira palavrinha. Acharam lá? Casa da memória? Falamos bastante, não é verdade? E a segunda palavra, onde é que ela está? Olha ela aqui, bem do ladinho, estação saudade. Conseguiram? Se não conseguiram, já aproveita, já façam lá junto com a professora, tá bom? Depois, a outra palavrinha aqui, ó, Maria Fumaça, também estava ali em negrito para vocês encontrarem. Joia? E aqui temos o que? Estação Arte. E essa daqui? Essa foi a mais complicadinha um pouquinho, não é? Um pouquinho mais difícil, porque ela está de baixo para cima, ó. Patrimônios, tá ao contrário, tá vendo? De baixo para cima. Patrimônios e depois ferrovia aqui embaixo. E a última palavrinha, desenvolvimento. Conseguiram? Deu certo? Joia! Então, agora que vocês terminaram esse caça-palavra bem certinho, vocês já recortaram, como a professora pediu para recortar, vocês vão pegar essa folha e vão colar lá no caderninho de vocês, tá bom? Para registrar a nossa aula de hoje. Colocaram a data, colocaram o tema e colocaram a atividade. Cola lá bem bonitinho. Joia? Então, vamos para frente. Temos uma outra atividade, que essa atividade aqui é a nossa segunda atividade, é de verdadeiro ou falso. Olha lá, verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso nas frases abaixo. A primeira frase é: aprendemos sobre os patrimônios históricos de Carambeí. Vocês vão colocar ali na frente se é V de verdadeiro ou F de falso. A Estação Arte era um depósito de cargas, o prédio da atual Casa da Memória foi a primeira estação ferroviária de passageiros de Ponta Grossa, verdadeiro ou falso. Junto à Casa da Memória está a Maria Fumaça. Tudo que está aqui a professora falou para vocês durante a aula, então vai ser bem tranquilo. A locomotiva 250 é a Maria Fumaça, fica localizada na Praça Barão do Rio Branco. E a última frase, a ferrovia foi muito importante para o desenvolvimento de Ponta Grossa. Então vamos lá, crianças, mais 5 minutinhos para vocês colocarem lá verdadeiro ou falso para cada frase. Professora espera.
Joia? Deu tempo? Conseguiram? Então vamos para a primeira frase. O que vocês colocaram? V ou F? Verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Aprendemos hoje sobre os patrimônios históricos de Carambeí? Não, falamos dos nossos patrimônios aqui de Ponta Grossa. Por isso, essa frase é falsa. A segunda, a Estação Arte era um depósito de cargas. Verdadeiro, ela era um depósito de cargas. Falamos e mostramos a imagem delas, não é verdade? Lá com os carroções, falamos até da erva mate. Joia! Depois, verdadeiro, o prédio da atual Casa da Memória foi a primeira estação ferroviária de passageiros de Ponta Grossa. Então está certinho, a nossa primeira estação ferroviária agora hoje é a Casa da Memória, verdadeiro. A próxima, a Estação Saudade foi demolida, é falso, a Estação Saudade está lá no centro, bem próximo ao terminal, como a professora mostrou. Ainda falamos que ela é um cartão postal, como ela é bonita, então ela não foi demolida, ela está lá. Depois, verdadeiro, junto à Casa da Memória está a Maria Fumaça, a professora até mostrou um pedacinho lá, parte da Maria Fumaça, lá perto ali na Praça do Parque Ambiental. E a locomotiva 250 fica localizada na Barão do Rio Branco? Não fica na Praça Barão do Rio Branco, foi como a professora falou, fica lá no Parque Ambiental, então é falso. E a última, a ferrovia foi muito importante para o desenvolvimento de Ponta Grossa, verdadeiro. Foi tranquilo, crianças? Estava fácil, não é? Isso! E a nossa aula está chegando ao fim. Vamos ver se nós atingimos o nosso objetivo, que era conhecer o patrimônio histórico e cultural de Ponta Grossa, o complexo ferroviário. Falamos, não falamos? Da primeira estação, da segunda estação, falamos da Maria Fumaça. Então falamos desses patrimônios que foram e são muito importantes para a nossa cidade. E a nossa aula acabou, crianças. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço da professora Selma. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças. Tudo tranquilo? Tudo bem? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Vamos lá, então? Então, hoje nós temos um desafio, uma situação, um problema bem interessante para nós podermos resolver. Vamos ver qual é? Encontre os erros, né? Então, essas crianças resolveram a mesma operação de formas diferentes. Descubra qual delas acertou. Depois, identifique quais foram os erros cometidos pelas outras duas crianças. Então, vejam lá que o Murilo, a Márcia e a Mônica fizeram a mesma operação. 123 mais 79. Então, observem bem como cada um fez a sua operação. E vamos descobrir qual deles que, acertou e quem errou. Vamos analisar primeiro a situação do Murilo? Então, observem lá. O Murilo, ele fez a conta, a sua operação, 123 mais 79. Ele começou a conta exatamente pela ordem certa, pela unidade. Só que ele somou 3 mais 9, que dá 12, e ele colocou o resultado completo embaixo ali, Aí, será que está certo ou está errado? E ele somou os outros números normalmente. Então, o resultado da conta dele deu 1912. Vamos analisar? Vamos lá. Ao somar as unidades, o resultado deu 12, que é uma dezena e 2 unidades. Enfim, Murilo deveria ter colocado a dezena na ordem das dezenas, certo? Ele teria que fazer um reagrupamento. Mas, dessa forma, vejam como alterou todo o resultado da operação, porque não deveria dar um resultado tão grande, 1912. Dessa forma, portanto, a sua operação está errada. Então, verifiquem bem, porque é muito comum, crianças, esse tipo de erro acontecer, Às vezes a gente esquece de reagrupar o número e deixa ele lá no resultado e acaba dando errado. Lembrando que
cada ordem ali, né, só podemos colocar até 9. A partir do momento que a soma dá maior que 9, nós temos que reagrupar. No caso, 12 é maior que 9, então foi esse erro que o Murilo, infelizmente, cometeu, tá? Se por acaso, em algum momento, você também cometeu esse equívoco, esse erro, então já fique esperto para as próximas operações de adições, para que esse tipo de erro, esse tipo de engano, né, equívoco, não, ou distração, às vezes pode ser, não aconteça. Então, crianças, percebam que nesse caso, o erro, né, já que nós estamos encontrando os erros, o erro do Murilo foi somar as unidades e deixar o resultado completo embaixo, sendo que ele é maior que 9. Lembra que a professora já comentou que sempre que na soma o resultado for maior que 9, nós temos que reagrupar, nós temos que passar ali o número para a ordem seguinte. Então, no caso, foi o que ele não fez, por isso que deu 1918, né? Uma soma de parcelas que não são, né, tão grandes assim para dar um resultado desse. Muito bem. Vamos à Márcia. A Márcia também pegou a mesma conta, a mesma operação e fez a soma dela. Então, 123 mais 79. Vejam lá, né? As unidades ali, o 3 e o 9. Então, ela somou, fez a soma e deu 12. Muito bem, ela fez certinho, ela reagrupou, ela deixou o 2 e subiu lá, né? No caso, colocou o 1 lá na ordem das dezenas. Só que ela cometeu mais uma questão aí. Veja que ela somou 7 mais 2, que deu 9, e a conta deu 192. Qual foi o erro que a Márcia cometeu? Vejam, ela acertou a soma das unidades e colocou a dezena na ordem correta das dezenas. Então, ela fez o reagrupamento certinho. Mas daí? Porém, ela esqueceu de incluir a dezena reagrupada na soma das demais dezenas. Vejam lá que ela deveria de somar o 1 mais o 2 e o 2 mais o 7, né? Porque veja que ali tem um reagrupamento ali, tá? E ela esqueceu disso. Dessa forma, o resultado final também deu errado, pois faltou uma dezena no resultado. E, portanto, a sua operação também está errada. Então, observem bem a diferença. Nós já temos uma operação que o Murilo fez e já temos a operação que a Márcia fez. Então, compare ali qual foi o erro dos dois. Este, crianças, também é um erro muito comum, né? Esquecer de somar o número que eu reagrupei. Então, vejam, nós não podemos esquecer, porque senão a operação dá errada. E como a matemática é exata, qualquer número que a gente não subtraia ou não adicione, né, no resultado, infelizmente o resultado vai dar errado. O raciocínio pode estar certo, mas o resultado vai dar errado e dessa forma, né, a gente não acerta aí a situação. Vamos ver a Mônica. A Mônica também tem lá os 123 mais 79. Observem como que a Mônica resolveu essa operação. Então vejam lá, vejam a unidade, né, o 3 e o 9. Ela somou 3 mais 9 dá 12. Ela deixou o 12 como resultado, agrupou o 1, né, ali, a dezena na ordem das dezenas. Muito bem. Aí, ela somou 2 mais 1, que dá, e mais 7, que 3, e 3 mais 7, que dá 10. Então, ela deixou o 0 e reagrupou novamente na ordem das centenas ali o resultado. E somou lá 1 mais 1 igual a 2. Então, vamos ver aí se deu certo? Então, no caso da Mônica, ela acertou a soma das unidades e reagrupou a dezena na sua ordem correta. Então, perceberam ali? Vejam que legal, né? E ela acertou também a soma das dezenas reagrupando a centena na sua ordem correta. Então, ela somou as dezenas certinho e como deu um número maior que 9, então ela reagrupou novamente. E ela acertou a soma da centena com o número reagrupado, ou seja, finalizando a operação de forma correta. Então, das 3 crianças, quem acertou a operação? Foi a Mônica. Então, crianças, acredito que com essa atividade deu para vocês perceberem exatamente quais são os erros mais comuns que nós cometemos quando fazemos uma operação de adição.
certo? Então, nós não podemos, e são detalhes, mas detalhes extremamente importantes que interferem no resultado da operação, no resultado da conta, certo? Então, por isso é que nós temos que prestar atenção aí. Espero que tenham observado, espero que tenham aprendido. Parabéns para quem, né, raciocinou junto com a professora de maneira correta. Aqueles que não, fica esperto para as próximas, né? Isso faz parte do nosso raciocínio. E fiquem bem, um beijo e até a nossa próxima aula de matemática.